Eles são os nossos companheiros desde o início da jornada do homem na Terra. Estamos falando dos animais, é claro. Hoje iremos juntos examinar essa relação de um ponto de vista mais amplo, muitas vezes esquecido. O programa Transição aborda o tema A Espiritualidade dos Animais. A experiência humana fez com que convivêssemos com os animais, domésticos ou agressivos, selvagens ou dóceis, pequenos ou de maior porte. Os animais, as aves, os insetos, fazem parte da vida humana. Agora, certamente, quem possui um animal em casa, um cachorro, um gato, um passarinho, enfim, qualquer animal, irá concordar certamente com aquilo que nós iremos falar agora. Eles estão muito longe de ser apenas uma máquina. Todo mundo que tem um animal de estimação é um membro da família, né? E quando se diz o animal tem alma, é legal a gente buscar uma codificação. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec já indaga os espíritos. Olha, os animais têm alma? E os espíritos respondem. Ele pergunta, ele é mais elaborado, né? Ele diz, os animais têm uma inteligência que em alguns momentos até pode, essa inteligência permite uma certa liberdade a eles de ação. Partindo desse princípio, existe algo além da matéria, né? E os espíritos respondem, sim, existe algo e que sobrevive à morte. Então, mostra pra gente que isso é uma realidade. Ele vai um pouquinho mais além e ele pergunta, olha, então a inteligência do homem, a inteligência do animal emanam do mesmo princípio? E os espíritos respondem que sim, só que no homem essa inteligência já passou por uma evolução, uma progressão, e que nós temos a possibilidade de uma inteligência raciocinada, um diferencial diante da natureza, diante dos outros reinos. Em relação a essa pergunta 597 do Livro dos Espíritos, existe um caso lindíssimo vivenciado por Chico Xavier. Em carta de próprio punho endereçada a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, e este caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Chico conta a Vantuil de Freitas que José, seu irmão a desencarnar, lhe deixou recomendado cuidados para com o Lorde, um cachorro de que eles gostavam muito. E diz o Chico que o Lorde ainda viveu muitos anos, mas depois, nos últimos momentos, ele foi ficando adoentado até que desencarnou. E no momento do desencarne, Chico vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Então esse caso é muito bonito e ele confirma a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Sim, os animais têm espírito e que sobrevive à morte do corpo físico. Segundo o Livro dos Espíritos, ao desencarnarem os animais, eles não permanecem na erraticidade por longos períodos, porque um espírito errante é alguém que tem livre-arbítrio, que tem a possibilidade da reflexão, que vai avaliar suas escolhas, vai avaliar a sua existência e as suas novas possibilidades. Como um animal ele não tem o livre-arbítrio, né, ele não tem esse raciocínio continuado que difere de nós, ele não permanece muito tempo. Os animais têm a estrutura espiritual que Kardec faz uma distinção no Livro dos Espíritos, como espírito com E minúsculo, ao passo que quando ele se refere ao espírito já do ser humano, ele se refere com E maiúsculo. Então, o espírito do animal, a necessidade dele de reencarnar rapidamente faz com que a espiritualidade que governa e trabalha junto a esses animais os reencaminhe imediatamente, de uma forma geral, né, para que eles voltem e continuem seu processo evolutivo ao longo da sucessão das espécies biológicas. No Livro dos Espíritos, questão 599 e questão 601, nós podemos extrair desses dois itens esse conceito, que os animais evoluem através da vivência do processo encarnatório. Inclusive, nesses dois itens consta a seguinte pergunta: os animais podem escolher a espécie em que desejem reencarnar-se?
E a resposta é negativa, não. Eles não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolherem a espécie em que preferissem reencarnar. Esse critério ele é utilizado pelos espíritos zoófilos que cuidam das reencarnações dos animais. Então os animais também evoluem através do processo encarnatório, assim como nós, no estágio de seres humanos. Os animais têm alma e evoluem pelo processo da reencarnação, isso é fato. Nós aprendemos dessa forma e acreditamos nisso. A diferença é que os animais, eles têm uma alma e têm individualidade. O que eles não têm é consciência, e muitas pessoas confundem esses dois termos. Ter consciência de si é saber onde eu estou, o contexto, o meu estágio evolutivo, isso é ter consciência de si e do meio. Os animais têm individualidade, quer dizer o quê? Quando eles desencarnam e reencarnam, existe a possibilidade, inclusive, do dono reconhecer aquele animal que já conviveu com ele na reencarnação anterior do próprio animal. Chico tinha um cachorrinho que se chamava Dom Pedrito. E esse cachorrinho morreu atropelado. O Chico, como era muito afeiçoado aos animais, sofreu muito. Mas passou-se algum tempo, o Chico ia andando pela rua e vinha um cachorrinho, um filhote de cachorro, acompanhando os seus passos. Ele não deu muita importância, mas Emmanuel chamou a atenção dele e disse: Chico, pare e olhe para o cachorrinho. Ele disse: por quê? E Emmanuel respondeu: é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então Chico pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs nome de Brinquinho. Então, segundo esse relato do Divaldo, que fez pessoalmente a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito, ambos cachorros do Chico, que lhes dedicava muita afeição. Quem é que não nota a gratidão de um cão, a fidelidade de um cão, a saudade que os animais demonstram de seus donos, de seus proprietários, a resignação que muitos animais já demonstram, o carinho espontâneo, a saudade, a afabilidade, a doçura, a gratidão, são sentimentos que os animais já são capazes de expressar. Os animais têm ou não têm mediunidade? Essa é uma outra questão. Já na Revista Espírita de Kardec, nós encontramos informação que tanto Kardec se preocupou com esse assunto que ele foi discutido várias vezes na Sociedade de Estudos Psíquicos lá em Paris. A mediunidade animal tem até um capítulo no Livro dos Médiuns que trata exclusivamente desse tema. Olha só, Kardec já, no século XIX, já tinha essa preocupação. Mediunidade nos animais, médium é um intermediário, consciente ou inconscientemente, entre o mundo físico, o mundo material e o mundo espiritual. Ora, os animais, eles não têm essa possibilidade, por exemplo, de uma manifestação inteligente, uma psicografia, uma psicofonia. Então, essa palavra médium, eu no meu ponto de vista, não se encaixa aos animais. Então, é claro que os animais não iriam psicografar, não iriam vocalizar uma psicofonia, mas como nós podemos focalizar a mediunidade de efeitos físicos, neste caso, sim, nós podemos entender que os animais podem ser impressionáveis à influência dos espíritos. No Livro dos Médiuns também, Erasto traz um texto muito inteligente, muito interessante, que ele diz que os animais têm a percepção, sim, de espíritos. Então, eles podem ver, ouvir, podem ter aqueles terror súbito, sabe aquele animal que, como os cavalos, que empinam diante de um obstáculo invisível, que pode ser um espírito, pode ser vários espíritos, mal intencionados, que os assustam. Então o próprio Erasto já declara que os animais são sim seres que sentem a presença dos espíritos. E também por vários relatos que nós temos na literatura espírita e na cultura popular, nós acabamos admitindo sim a possibilidade de que os animais podem ver, podem ouvir, podem sentir a presença de espíritos. Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. O Transição está de volta e continua com o tema a espiritualidade dos animais. Mas por que eles sofrem? Eles não fazem mal a ninguém, não é? E a doutrina espírita vem no meu socorro, principalmente, porque eu falo por mim, como profissional, como diariamente você vê animal com patologias que a gente tem. Eles têm câncer, têm epilepsia, eles têm fraturas ósseas, eles têm parto distóxico. Então eles têm uma série de sofrimentos, não só físicos, mas também mentais,
psíquicos. Então os animais, eles têm dores emocionais, têm medo, sofrem os maus tratos. E eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem, não é? Se no livro dos Espíritos existe a questão esclarecedora de que para os animais não existe expiação. Sofrimento, ele tem duas vertentes. Existe o sofrimento expiação, o ser humano às vezes passa por ele, e existe o sofrimento aprendizado, educação. O ser humano passa também por esse sofrimento aprendizado. E os animais passam pelo sofrimento que é aprendizado, que é educação. Então, quando a gente pensa no sofrimento do animal, eles certamente não estão submetidos, como a gente já falou, à lei de causa e efeito. Não tem expiação. Então, Emmanuel, em uma página psicografada por Chico Xavier, e que se intitula Animais e Sofrimento, ele esclarece o seguinte: quando nós vemos um animal sofrer e ficamos muito incomodados com isso, nós temos que nos lembrar deste detalhe. O sofrimento, a dor, quase sempre é uma lição educativa da vida para que aquele ser aprenda alguma coisa. E ele nos informa o seguinte, a título de exemplo: que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola? Eu fico pensando o seguinte: quando a gente pega o nosso filhinho pequeno num dia frio, chuvoso, e faz essa criança levantar da cama e leva para a escola, nós estamos causando a essa criança um certo sofrimento, pelo menos um grande desconforto. Então, se a gente perguntasse para a criança: você quer ir para a escola, você quer ficar dormindo? A última opção dele seria ir para a escola, mas a gente pega a criança e leva para a escola. Por quê? Porque nós sabemos que ele tem que aprender, através da escola e depois de outros mecanismos no lar e na sociedade, as lições que a própria vida oferece a todos nós, para o crescimento, para a maturidade. Então, o sofrimento, o que nós chamamos de sofrimento, o que nós chamamos de dor, são lições da escola da vida que vêm em todos nós, seres humanos e seres animais, que estamos matriculados na escola da vida, que vem nos trazer novas oportunidades de aprendizado. Nós, seres humanos, nós podemos, infelizmente, treinar animais, como cães, para ataque, independente da raça. Esses cães, então, treinados para ataque, podem matar até as pessoas, podem matar outros animais. Ou seja, houve uma superexcitação mental. Já sabendo que os animais, cientificamente, têm raciocínio, pensam, têm consciência, aquilo fica gravado no seu corpo espiritual, também chamado perispírito. Bem, se ele aprendeu o lado agressivo, ele também tem que aprender o outro lado, o lado bom da vida. Então pode ser que em outras vidas, em outras reencarnações, ele tenha um outro papel para fazer. Em vez de ser um animal para ataque, para a morte, ele vai ser um animal para servir como um trabalho, como um cão-guia, ser um cavalo que vai ajudar no trabalho. Há cerca de 40 anos, mais ou menos, na França e na Inglaterra, os terapeutas começaram a notar que crianças que tinham problemas psíquicos, problemas de relacionamento, quando levados a parques, elas acabavam tendo atitudes de sorriso, de alegria, quando viam animais, quando se aproximavam de animais. Isso deu origem a uma série de procedimentos que começaram a utilizar a proximidade de animais no assim chamado tratamento. Isso resultou no que durante um tempo foi chamado de zooterapia. Quando falamos de terapia assistida com os animais, é exatamente isso. O animal é um terapeuta, é um coadjuvante, é um profissional animal que vem ajudar os seres humanos. Um exemplo clássico, muito conhecido por nós brasileiros, é a ecoterapia. É o trabalho que nós fazemos com cavalos e com pessoas com alguma deficiência. O treinador com esse cavalo, ele auxilia a evolução desse cavalo. Essa individualidade vai ficar mais evoluída, né? Essa alma desse cavalo. E conforme o cavalo, o trote do cavalo, o andar do cavalo e a criança, o adulto sentada nele, e eu fiz isso, né, com essa consciência, você trabalha com a neurologia, todo o teu cérebro é trabalhado. Então existem avanços. Ou seja, a natureza mostra que nós não somos só os seres humanos presos a só nós mesmos. Nós temos que ter essa relação com os animais de uma forma benéfica. Nós temos que colaborar também com a evolução dos animais. É uma responsabilidade nossa, como nossos irmãos menores. Então, hoje isso está sendo revisto, porque não é sem ônus que os animais participam dessa forma de tratamento, não é? Por exemplo, estudo feito em cães pela doutora Hannelore Fuchs, que é uma veterinária e também psicóloga que trabalha com esse assunto aqui em São Paulo, ela acabou notando
que os animais, os cães, eles ficam numa espécie de constrangimento, porque eles são levados a vivenciar várias vezes por semana, às vezes, situações de muito pesar em crianças que estão sofrendo, em pacientes que estão sofrendo. E também vários indivíduos relacionados a ONGs que tratam desse assunto começaram a perceber que os cães morrem mais cedo. Então, os animais não é sem sofrimento deles que eles acabam participando desses programas. Então, isso está sendo revisto com cuidado para que os animais continuem, sim, favorecendo o tratamento dos seres humanos, a questão afetiva do estabelecimento da harmonia do ser humano, mas também com menos ônus para os animais, porque nós temos que entender que nós temos que buscar uma vivência harmônica entre seres humanos e animais. Mas quem tem animais em casa sabe, se você propiciar condições, a evolução dele é muito expressiva. Então tem cães, por exemplo, que o olhar, você fala, nossa, mas parece que ele sabe pedir, ele expressa, porque o sistema límbico já é um campo de emoção, então os animais sentem. Felizmente, a mentalidade humana já desenvolveu esse aspecto de cuidar dos animais, de tratá-los com carinho, de alimentá-los, de cuidar de sua saúde. Quanto a ciência veterinária, por exemplo, quantos estudos e progressos já não efetuou no cuidado com os animais. É um progresso na humanidade. Em contrapartida, nós temos o outro extremo. Pessoas que, às vezes, por capricho, ganham ou compram um animal e depois se cansam dele e os deixam pelas avenidas, os abandonam, ou pior, os maus tratos. Descarregam toda a sua raiva, toda a sua frustração no animal. Então nós precisamos tomar muita cautela e as pessoas se perguntarem, quando eu vou conviver com esse animal, qual é a minha motivação real? É para que ele me atenda numa deficiência, me sinto sozinha, então ele vai ter que vir para preencher uma frustração minha, uma dificuldade, ou é para atender um capricho, ou é para descarregar minha raiva. Então eu preciso tomar muita cautela, porque o objetivo real, verdadeiro, seria auxiliar no progresso daquela alma em evolução que se encontra no estágio animal. Portanto, novamente, quer ter um animal? Primeiro, pesquise, procure orientação com o médico veterinário ou com pessoas que já cuidam com qualquer animal que você também quer ter. Continuamos com o nosso tema de hoje logo após o intervalo. Não saia daí. Alimentação, entretenimento, companhia, pesquisa científica. Nos relacionamos de tantas formas com os animais que a nossa história já é uma só. Mas qual é a postura que a era de regeneração propõe para a nossa convivência? Comer ou não comer carne? Esse assunto é muito polêmico, é muito controverso e existem vários aspectos a serem abordados. Um aspecto que é muito grave é o aspecto ético. Hoje em dia nós temos que entender que um animal, como um bovino, como um suíno, como um frango, não são bifes, não são pedaços de carne, são vidas, não é? Então eles têm direito à própria vida, têm direito a bem-estar. E existem muitas ONGs, muitas empresas, muitas entidades no mundo todo trabalhando a favor da defesa do direito à vida e do direito ao bem-estar dos próprios animais. A nossa sociedade, hoje em dia, está mais reflexiva sobre essa matéria, porque existe um avanço considerável no conhecimento sobre esse assunto ligado com a evolução espiritual e o respeito aos semelhantes. Por incrível que pareça, eu uso a palavra semelhantes não só para os homens, mas também para o reino animal, porque não em tom de graça, não é? Mas existem animais cujo comportamento ético é melhor do que de muitos homens, não há dúvida nenhuma. Outro aspecto também é a questão ecológica. Nós sabemos que parece que 1/3 da poluição atmosférica ela vai por conta das emanações gasosas que emanam dos animais, particularmente dos bovinos. É puro metano que vai poluir a atmosfera, não só pelas eruttações, como também por toda forma de gaseificação a partir de resíduos animais, como é o caso das suas fezes,
como é o caso do próprio alimento que eles consomem. Então, os gases emanados daí acabam poluindo a atmosfera. E ainda nessa questão ecológica, nós temos que ver também que as matas brasileiras, elas são destruídas, são derrubadas para se formarem pastos. Grande parte da floresta amazônica ela já foi destruída para a formação de pastos. Então, os ecologistas costumam dizer que o planeta não aguenta mais criar boi, porque a média brasileira de criar boi no pasto é de 1,5 hectares de área por boi. Então, é muita superfície de planeta para se criar um boi. Na questão alimentar, que é outro aspecto, eu tenho informação de que se você pegar 1,5 hectares onde você criaria um boi aqui no Brasil e plantar qualquer outra coisa, feijão, milho, soja, qualquer alimento, você vai ter uma conversão alimentar mais favorável do que se você criar um boi e extrair dele alimento. Então nós temos que rever todos esses aspectos e chegar à conclusão de que nós temos outras formas de alimentação do que não nas indústrias da morte, como refere Alexandre para André Luiz em Missionários da Luz, capítulo 4. Alexandre diz assim: a inteligência humana, tão fértil na busca de tantas conquistas tecnológicas, já teria condições de recorrer a outras fontes de proteína para alimentação humana que não nas indústrias da morte. Então, André Luiz, neste capítulo, e o seu mentor Alexandre, eles nos convidam a uma nova postura para que nós possamos nos alimentar sem o sacrifício da vida dos animais. Só que nós temos algumas necessidades que ainda são básicas e algumas experiências às quais a nossa memória atávica está ainda retida. E a gente não se desgarra assim desses hábitos alimentares de uma hora para outra. É preciso preparação, além do conhecimento, preparação. Nós não devemos mudar o hábito só por causa desse sentimento profundo, não. É preciso que haja a possibilidade de nós suprirmos todas as nossas necessidades e carências alimentares. É preciso, hoje já existem estudos bastante interessantes sobre o balanceamento da nossa alimentação, então é preciso tomar um pouco de cuidado para não generalizar aquilo que ainda não deve ser generalizado, porque muitas pessoas ainda necessitam desse sistema alimentar. Agora, aqueles que puderem já por conhecimento e por terem uma outra estrutura, por poder complementar, suplementar essas necessidades alimentares, que possam seguir respeitando, porque seu pensamento é o respeito aos animais, então que realmente isso possa ser explicitado corajosamente. Mas nós não devemos fazer nenhum trabalho que não seja ainda de um esclarecimento bem racional, muita racionalidade nesse assunto, porque senão nós podemos trazer grandes prejuízos para as pessoas também. Até hoje nós vimos com pesar que o ser humano tem uma relação com os animais, uma relação de subjugação, de dominação e mesmo de exploração. Porque os animais são considerados coisas, né? Coisas sem alma, coisas sem sensibilidade, sem inteligência. E hoje nós sabemos que eles têm inteligência, eles têm espírito, eles são espíritos encarnados. Então eles têm uma série de atributos, inclusive sensibilidade, eles sofrem física e mentalmente, então eles precisam ser respeitados. Então, nós temos que buscar uma relação de harmonia da vivência do ser humano para com toda a natureza, e na natureza incluindo esse trato com os animais. Aonde existe um ser, existe vida. O patrimônio não é nosso, exclusivamente. Não somos nós que iniciamos. A vida, o patrimônio da vida devemos ao Criador. Uma vez que nós sabemos disso, nós respeitarmos essa individualidade e tomarmos o cuidado de não humanizarmos ou querermos humanizar os animais. Existe uma longa distância entre uma coisa e outra. Então, auxiliarmos no progresso evolutivo do animal é maravilhoso. Se nós fazemos isso com nós próprios, existem professores em tantas escolas que auxiliam os alunos a se alfabetizar, a se educar. Existem pais que cuidam que os filhos evoluam, amigos que cuidam para que a evolução seja uma troca. Por que o animal não estaria inserido nesse processo? Então nós podemos sim auxiliar no progresso e na evolução dos animais que estão ao nosso redor.
O que existe hoje, infelizmente, é que muitas pessoas tentam tratar os animais como se fossem pessoas. E aí vai uma longa distância. No livro Gênese da Alma, de Carl Schutel, existe um capítulo em que ele faz um chamamento em favor dos animais. E, em resumo, ele diz o seguinte: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede piedosos como com eles, como é piedoso para conosco nosso Pai Celestial. Aos animais idosos, deem o repouso, aos animais doentes, deem remédio, aos animais que convivem com você, deem carinho, deem companhia, deem afeição. E ele vai todo desfiando toda uma história, nos motivando a esse relacionamento harmônico com os animais. E eu me lembro, somando com isso, no próprio livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 4, que eu já mencionei, Alexandre diz a André Luiz assim, que às vezes muitas pessoas não são atendidas pelo plano espiritual, pelos espíritos amigos, porque eles não oferecem condição vibratória para serem atendidos. E isso inclui a maneira como tratam os animais. Então ele diz assim, a missão do superior é de amparar e proteger e educar o que nós chamamos de inferior, os animais, e não de subjugá-los. Então, se nós criamos com eles uma relação de harmonia, uma relação de afetividade, nós também favorecemos a nossa própria vibração para merecer dos espíritos amigos a proteção que nós tanto pedimos a eles. Então, o nosso Pai Celestial, através dos mentores espirituais, através dos amigos espirituais, ele põe à nossa disposição a proteção, o auxílio, a orientação, mas desde que nós possamos merecer este auxílio na medida em que nós oferecemos aos nossos animais, aos animais que convivem conosco, também a misericórdia, a afeição, a compaixão, o respeito e, quando pudermos, o amor. Chico Xavier sempre teve um amor muito grande com os animais. Ele falava que se não fossem os animais, ele desligaria dessa terra, porque a função dele era os livros e que se não tivesse nada para segurar, ele iria embora. E os animais têm esse papel muito importante na vida de Chico Xavier, que trazia novamente a ele à terra. Então, os animais, nós temos que entender o seguinte, os animais têm uma importância muito grande com os seres humanos, porque eles que ligam a gente, que dá afeto, dá amor e carinho, às vezes melhor que um ser humano. Por isso que sempre temos que respeitá-los e estudá-los da melhor maneira possível, e com o exemplo maior de Chico Xavier. Segundo o Livro dos Espíritos, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Portanto, podemos concluir que a nossa relação com a natureza como um todo e com os animais em particular deve evoluir, buscar o equilíbrio necessário à nossa evolução enquanto criaturas do mesmo Criador. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Bom, gente, estou tendo a honra de receber aqui o Gasparetto. Eu já vou confessar que eu estou meio emocionada, que eu não sei direito por quê. Assim, acho que é até pelo assunto que a gente vai tratar, que é muito polêmico, né? A gente vai falar de alma, de reencarnação, se os animais têm alma, todo esse processo a gente vai entender, assim. Mas antes eu preciso entender um pouco mais sobre você. Assim. Manda ver. Você é espírita? Não, eu não sou espírita, né? Eu sou uma pessoa que estou num movimento assim independente, eu sou um espiritualista independente. Claro, eu fui me educado no kardecismo, né? Eu descobri minha mediunidade, fui educado. Mas depois, com o tempo, eu fui, eu fui me abrindo para tanta coisa no mundo. Não dá para você ficar preso num negócio. Eu acho que não tem ninguém fechado numa religião ou fechado em alguma coisa. Hoje em dia todo mundo quer ler uma coisa, quer ler filosofia, mistura ciência, mistura, aquilo que você aceita, né? Você vai fazendo um quebra-cabeça daquilo que faz sentido para você, não é isso? E você acaba acumulando um monte de informações, de valores. Então você acaba se tornando um espiritualista, assim, mas completamente independente. Os animais têm alma? Claro que tem. Tem alma, morre, reencarna. Tem processo de evolução. Sabe que tem cachorro mais atrasado, tem cachorro mais avançado, mais inteligente, curadores. Tem cachorros ou gatos, né, que são sábios.
esses cachorros que são mais sábios, esses que curam? A gente começa a identificar conforme as pessoas melhoram do lado deles, né? Tem cachorro que chega em casa, muda a casa inteira para melhor. Com a luz dele, com a evolução dele. Eu vi vários casos de pessoas chegar, às vezes pegar um cachorro na rua e mudar a vida para melhor, começar a prosperar. E perceber que era claro que foi o dia que o cachorro entrou. Eu estava até vendo um especial lá no Animal Planet, né? Sobre uma especial cadela, que ela está agora sendo levada para todos os hospitais de crianças terminais, que não estão respondendo em coma. E essa cachorra, agora eu lembrei, e essa cachorra, ela vai, chega lá e ela tem a vontade de estar com esses. Você tem vários, ela vai e deita em cima dessa pessoa que está em coma. Deita, fica lá quieta. E ali vai fazendo visitas de meia hora, 1 hora. Depois, mais ou menos de uma semana, a pessoa começa a reagir. Até mostrou no especial o menino que em coma. Assim que ela deitou, o menino, ela começou a lamber a cara dele, o menino reagia já há semanas parado. Eu sou muito ligado a cachorro, né? Aliás, vamos contar que você tem Eu tenho um 360... canil, que eu pego cachorro abandonado, achei que devia fazer esse serviço. Por quê? Porque foi uma pessoa pedir ajuda lá para nós na Rádio Mundial, onde eu trabalho, tem um programa de rádio, e ela tinha um senhor que pegava cachorro na rua, tinha quase 300 cachorros, e ele veio pedir ajuda, então começamos a ajudar, né? Eu e a diretora da Rádio Mundial, né, a Miriam Morato. Nós começamos a ajudar, comprar um sítio, começou a botar no sítio, começou a construir um canil. Infelizmente essa pessoa depois arrumou problema, não quis ficar lá, foi embora, me largou com os 300 cachorros, entendeu? Mas aí eu me apaixonei pela ideia, me apaixonei pela história, eu fui aprender muito mais sobre castração, sobre tudo que é um universo, né? Eu fui aprender mais e fui me sentindo envolvido, a vida foi me trazendo isso, né? E eu assumi, né? Eu sou presidente, fiz uma ONG direitinho, sou presidente da ONG, e comecei a trabalhar, todo está trabalhando, então nós já conseguimos, fizemos os canis, já conseguimos alimentação, já fizemos o hospital, conseguimos preservar a saúde de todos eles, e agora estamos entrando na última fase, que é a fase da adoção, né? Nós estamos fazendo site, trabalhando para começar a colocá-los em família, porque não sei se você sabe que a vida em canil é muito triste, é muito terrível. Aquele cachorro que foi abandonado, ele entra em estresse, facilmente ele morre. Pela falta de dono, pela competição dentro do canil, pela vida, né, com muitos cachorros. E é tristérrimo, tristérrimo. Então nós estamos fazendo até grupos agora, de amigos meus que me ajudam. Nós vamos assim de domingo só para dar amor. Só para ficar com eles um pouco, enquanto nós não estamos tendo, né, nós estamos montando um esquema para fazer adoção e tal. Minha mãe foi no pet shop e queria um cachorro para ela. E ela falou assim, olha, tem uma cachorra branca lá assim, 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 que eu acho que eu vou pegar, que me deu uma pena, aquelas coisas, né? De mãe, né? Com pena e tal. Mas ela estava bem, estava lá no pet shop. Eu não dormi a noite toda pensando na cachorra, que é uma coisa estranha, porque eu não faço isso. E de manhã a primeira coisa que eu fui foi lá. Aí eu olhei pra cachorra, uma cachorra belíssima, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, toda branca. Assim que ela me viu, eu falei, vamos pra casa. Mas não teve problema, subiu no carro, foi pra casa. Enfim, levei ela pra casa. E aí que eu comecei a olhar pra ela, eu percebi que foi ela que foi me buscar. Tem muitas histórias de animais que pressentem coisas, assim, não é comprovado. A gente Presente. E tem evidência. Muitas vezes o cachorro vê. Eu tinha um poodle, mamãe tinha um poodle, o Sansão. E o Sansão, poodle branco, grande. E o Sansão, quando entrava uma pessoa nova, sabe, poodle não é de morder, mas eles fazem muito escândalo, né? Então, quando entrava uma pessoa nova em casa, ele latia, assim, e dava uns passos para trás, assim, porque ele não é meio covarde, entendeu? E até a se acostumar com a pessoa aí ficava mansinho. Mas ele fazia sempre esse comportamento quando uma pessoa estranha chegava em casa. De repente, ele começava a fazer isso e não tinha ninguém. Agora, dizem que a maioria dos cavalos tem essa coisa, né? Ah, é? Cavalo? A maioria. Os cavalos veem outra dimensão. Que eles se comportam, né? Que eles mostram que às vezes no meio da estrada ele para, empina, porque ele vê alguma coisa e não tem nada. E não tem nada. Os animais pressentem a morte? Pressentem a morte,
animais que pressentem a morte, pressentem e se escondem. Não só a morte dos seus donos, como as suas próprias mortes. E às vezes eles fogem de casa na hora de morrer, porque eles não gostam de morrer na frente do dono. E se você então, se alguém chegar na minha casa e o meu cachorro não gostar dessa pessoa, os meus cachorros geralmente gostam de todo mundo, eu devo ficar preocupada? Deve. Se o meu cachorro não gosta, tem alguma coisa. Dá pra arranjar um namorado, primeiro presente pro cachorro. Olha, mas não quer dizer que... Depende do teu cachorro também, pode gostar de um safado sem vergonha, né? Porque é um safado gostoso, é um safado simpático, é um safado... Depende do cachorro. Bom, pra gente acabar aqui, as pessoas muitas vezes maltratam os animais ou fazem todas essas barbaridades porque dizem que os animais são inferiores, porque eles não têm alma. A gente já viu aqui que eles têm alma, eles sofrem como nós. Claro. Então, eu queria que você desse um recado para essas pessoas e para as outras também, até para melhorar a sua própria vida. O que a gente deve buscar? Outra coisa é o maltrato dos animais. São pessoas que maltratam também a si mesmo em muitos níveis. Ninguém maltrata o ambiente, seja a natureza física, seja animal, seja as pessoas em volta, sem estar também se maltratando. Eu acho que as pessoas, elas ficam em espaços muito desagradáveis, né? Negativas, com períodos da evolução delas, num processo difícil. E elas são terríveis, e elas espalham em volta de nós bastante coisas ruins. No entanto, a natureza seleciona quem vai receber os efeitos dessa criatura maldosa. Não há pessoa que receba o mal de alguém que não seja uma pessoa que esteja em um estado de receptiva ao mal. Ninguém pode te ofender se você não é ofendível, concorda? Se você não é orgulhosa, você acha que eu posso se eu falar besteira, te xingar, você vai se ofender? Não. Mas Gasparito, bobagem. Agora, se você é aquela casquinha de ferida, fedida, metida, e eu fizer um comentário, você vai se ofender. Então, o meu mal só pode te atingir se tiver um mal dentro de você. O meu bem também. Meu bem só pode te atingir se tiver um bem dentro de você. Então, quando você recebe o mal, na verdade foi uma afinidade. Não há injustiça no universo. Tudo é afinidade. Então, quem está levando é porque está para levar. Agora, quem está numa outra, atrai outro tipo de coisa na vida. Não há vítimas no universo. É sempre escolha. Sempre você pode mudar. Sempre você pode mudar seu modo de pensar, seu modo de ser. Nós atraímos aquilo que cultivamos dentro de nós. Então tá aí uma grande lição da gente cultivar o bem, né? Se você quer isso pra tua vida, eu quero pra mim, então eu vou trabalhar cada vez mais. E como você trata o meio ambiente, os animais, as pessoas, e como você vai ser tratado pela vida, né? Por tudo. Também não quero ser vítima, nunca quis, tô fora.